Acho que tá gravando. Acredito eu que tá gravando. Acho que tá gravando, é ótimo. Não, o tempo tá correndo. É porque ele demora uns 2 segundos. Depois que eu aperto o REC, ele fica tipo uns 5 segundos no zero. Dá um pânico, porque toda vez que deu problema, eu quase me borrei nas calças muito aqui. Mas hoje a gente vai falar da por que o arroz com feijão é melhor do que o udon, né? Seria melhor do que o lamen. Ou que pobreza, otaku pobre come cup noodles de hashi, né, cara? Um lápis, né? Pega 2 lápis. Pega 2 lápis, 2 canetas big, 2 espetos de churrasquinho. Então vamos lá. Let's go crazy! Let's go crazy! Este é o podcast da Cidade Gamer, a sua morada pixelada. E sejam bem-vindos, moradores pixelados da minha Cidade Gamer. Aqui quem fala é o Prefeito Viváqua. E nós, mais uma vez, com a ajuda dos moradores pixelados em nossa fanpage do Facebook, vamos falar de um assunto atual, polêmico e já citado em outros podcasts, é isso mesmo. Eu me lembrei desse assunto quando a notícia surgiu no nosso site, também em um texto do Diego Santos e numa discussão no Games on the Rocks. Isso mesmo. A influência dos nossos amigos e dos colaboradores e dos nossos ouvintes e moradores fazem essa pauta. Hoje aqui comigo para falar de um assunto polêmico está ele, Thiago Ataíde. E aí, galera, vamos discutir aqui. Será que a indústria de jogos japonesa para ou não para? Olha, e agora ele também, um nosso expert, agora voltando com tudo nas nossas gravações, ele, Rafael Neri. E aí, galera, falar bem do Japão ou falar mal do Japão sempre é bom, então vamos lá, vamos tentar hoje. Falar do Japão é a melhor coisa do mundo, eu sou capaz de falar mal da Nintendo comendo um yakisoba, né, cara? Não tem moral nenhuma, é contraponto do contraponto. E ele, o homem que reforçou essa discussão em seu texto na Fábrica Gamer, que o link estará aí embaixo. O homem, o gerente, o cara, o capataz, vou botar um chapeuzinho de operário no avatar pixelado dele, o homem da Fábrica Gamer, Diego Santos. Opa, eu já vou começar dizendo, eu ignoro qualquer comentário de um cara que tem nome de algo que fede e que tem um jogo com o nome de cocô. Olha só, vamos revelar o segredinho do nosso assunto que você, óbvio, já viu aí no nome do programa, depois dos recados. Quadro de avisos da Cidade Gamer. E sejam bem-vindos, moradores pixelados da minha querida Cidade Gamer. Estamos aqui no nosso quadro de recados com os nossos queridos Prefeito Viváqua e Secretário de Arte e Cultura e o Bilboquê, Eduardo Palhares. Maravilha. Só uma coisa, a gente tá atrás de um vidro aqui de proteção porque o Codor tá podre de novo, né? Nossa, cara, olha... Tá tenso o negócio, viu? O distrito não tá num lugar muito bom. Aliás, recomendo que as pessoas que não estejam se sentindo bem depois que foram ao distrito da Luz Vermelha, que evitem voltar lá, tá, gente? Porque a situação pode ficar mais agravada ainda. Mesmo porque ele não dá retorno, né? Ele não devolve dinheiro. Não, dinheiro nenhum. Vale lembrar, se você está se sentindo mal depois de uma visita ao distrito da Luz Vermelha, lembre-se de não comprar poções de vendedores de rua. Certifique-se de entrar numa shop que tem um vasinho, um pote em cima e compre potions somente de vendedores autorizados. A Secretaria de Saúde da Cidade Gamer não se responsabiliza por automedicação, a não ser que seja em caso de poison, parálises e outras coisas. E mais um recadinho também, não entre no centro Pokémon. Não é pra vocês, né, gente? Por favor. Não é, a não ser os mais feios. Os mais feios... Isso, os Pokémongos. Os Pokémônios. Pokémônios. Ou faça como o Link, entra na casa de alguém que abre um vaso.
Mas então vamos para os nossos recadinhos semanais, prefeito e secretário. Só para avisar, a Cidade Gamer está apoiando a Anima Expo, entretenimentos e jogos digitais juntos em um só lugar. É isso mesmo, em Fortaleza, dia 21 e 22 de abril, na Faculdade Estácio, FIC. Para quem não sabe, essa faculdade foi o lugar que deu origem ao Rapadura Cast. Vocês que não sabem, o PH Santos já contou a história. Na frente da FIC tem um bar que chama FIC Bebo. Não estou brincando, tá, gente? Então, galera... Então, deixa eu ver se eu entendi, prefeito. Você tá me dizendo que vai ter um evento em Fortaleza e o nosso querido PH Santos vai estar lá? PH Santos e Tourinho. Olha também. Só, rapaz. Sabe quem tá tentando ir pra lá? Ah. Prefeito Vivaco. Olha só. Presta, né, pô? Prefeito Vivaco tá tentando ir pra lá. Tô procurando passagem em Brasília, Fortaleza, que nem um maluco todos os dias pra ver se eu encontro, tipo, a R$50. O Rodrigo Tucano, nosso amigo, já ofereceu a casa. E quem sabe gravar um podcast ao vivo com Olha só. PH Santos. Olha. Rapaz. Vai gravar com o PH. Também outro recadinho, o nosso querido patrocinador de velha e longa data, o Lismo. Pra você que não sabe o que é, o Lismo agora já está nos seus 3.000 curtir no Facebook. Olha que O negócio agora tá explodindo, a gente tem muito a agradecer a vocês que apoiam, que a gente tá vendo os vídeos que os moradores pixelados estão fazendo, o pessoal gosta muito. O que é? Você pode gravar um vídeo mais rápido do que mandar uma mensagem, você pode fazer careta, contar besteira, etc, etc. Você pode mandar, publicar na sua fanpage, você pode publicar no Twitter, você pode mandar só pra quem você quer, modo privado, mandar só por e-mail, só aquela pessoa vai receber. É muito bacana, Lismo é lismoo.com.br. Sabe uma coisa muito interessante que eu tava vendo lá na home do Lismo? Que as pessoas divulgam os seus vídeos, né? Eu vi um cara que pegou e gravou uma aula com o notebook dele. Pegou, virou e gravou toda a aula do professor e depois ele pegou e, sei lá, deve ter distribuído pra sala toda, pra quem não pode ter ido. Enfim, uma puta ferramenta, uma ferramenta muito boa. E veja só você gravando a aula, cara. E dá pra fazer transmissão ao vivo. A gente tá pensando do making off do novo produto de vídeo da Cidade Gamer. Olha. Ser transmitido pelo Lismo. Mas aí a pessoa vai ter que estar em casa à toa de tarde. Fica ligado na fanpage do Facebook. Tá bom, meus queridos? E o que mais que nós temos de recadinhos aqui? O Ed tem alguma coisa pra falar, Ed? Quem? Se eu tenho alguma coisa pra falar? É? Eu fiquei sabendo que o senhor foi dar umas voltinhas em outros podcasts aí. Isso, pra vocês que não lembram, o Juba, o nosso querido Juba lá do J-Wavecast, que veio aqui com a gente gravar o podcast sobre o que esperar do Nintendo Wii U, né, me chamou para falar de Muppets. Isso mesmo, tem gente que chama o prefeito pra falar de coisa que não é videogame, ó. Agora já são 3 podcasts, é o Radiofobia, o Pauta Livre News. Uau, chamou... O quê? Você vai criticar a minha participação. Não, pera aí. Uau, chamou o Vivaco pra fazer um cast sobre um filme com o quê? Fantoches. Uau! Isso mesmo. Acho justo. Acho justo. Acho mais do que justo. Ah, o Tutu dá uma parecida lá. Olha. Ele apareceu? Só aparece pra dar umas opinadas ali. Não vi. Ah, bacana. E eu quero só dar um recadinho pra todo mundo que falou: Kodoji, me dá o teu adesivinho, me dá teu selinho, Kodoji. Vocês vão ganhar o adesivo da Cidade Gamer com o nosso brasão. Eu vou ignorar o brasão da minha família e vou transformar o brasão da Cidade Gamer no brasão da minha família, cara, a partir de agora. E porque o pessoal tá sendo mega paciente, cada um vai ganhar 2 adesivos. Mas sabe quando isso vai acontecer? Em breve, porque nós vamos ter a caixa postal da Cidade Gamer pra nós. Puta que pariu, cara. Eu ouvi falar que a gente vai ter uns produtos. Não sei de nada. Os adesivos. É o adesivo. O adesivo é produto. Pronto, produto, adesivo é produto. E se você quiser mandar alguma coisa pra nós, é só mandar também pela caixa postal. Mas nós vamos falar em breve, tá? Mas... Mandar e-mail pra gente na caixa postal, mandar aqui mais comentário que vocês têm feito também, né? Vamos mandar, aceitando. Isso não foi uma indireta, tá bom? Não, que isso. Mandar a gente a merda também, vocês podem mandar, não tem problema não. Dois você pode mandar. Então, é isso. Esperem o adesivo de vocês que chegará. Nós entraremos em contato e vamos pedir o endereço de vocês por e-mail, tá? Por isso eu espero que vocês tenham usado um e-mail válido para pedir o adesivo ou por mensagem direta no Facebook. Por favor, sejam pacientes, porque nós temos que rastrear. Se você ganhou o adesivo, no Twitter entre em contato novamente conosco, autorizando, manda uma DM pra gente falando: eu ganhei o adesivo, tá bom, gente? E a outra coisa é que eu gostaria de deixar bem claro que essa imagem que a gente
gente tá usando na chamada. Tem gente que não entende essa imagem que tá também no topo da nossa fanpage do Facebook. Se você tá ouvindo isso depois, relaxa. É a imagem que o Keiji Inafune desenhou, o criador do Mega Man, falando que a indústria de videogames no Japão morreu. Então isso é uma ilustração dele, a gente não tá fazendo apologia ao fim da indústria de jogos japonesas, né? Isso é pra ilustrar, porque parte do cast foi baseado na opinião dele sobre a indústria. Mas é pra exemplificar a nossa tristeza caso venha dar um problema nessa indústria que eu adoro, cara. E então, eu sou o Prefeito Viváqua e este é o podcast da Cidade Gamer. It's me, Mario! Get over here! I've got balls of steel. You're too slow! You defy the God of War! Now, Sora, let's close this door for good. Cidade Gamer, a sua morada pixelada. Estamos de volta dos nossos queridos blosquinhos de recado para falar de um assunto muito polêmico, muito polêmico. O assunto é polêmico não porque ele é verdade, mas porque eu acho que é similar a um podcast nosso com opiniões muito fortes. Ele fomenta uma discussão. Então, o que aconteceu? Na GDC, o criador do Fez, que no caso era o que o Diego falou, Fezes, né? Que é um jogo em pixel art semi-revolucionário que ganhou prêmios e está há 6 anos em desenvolvimento, mas ganhou prêmios e o jogo não existe ainda. O nome dele, o autor é Phil Fish, como o Diego falou também, nome de peixe, por isso que ele diz que pede. No evento ele falou que a indústria de jogos japoneses está morta. Meu Deus. Como diria Afonso, meu Deus. Herege, né? Cara, eu não sei o que pensar, porque, assim, inicialmente, só tentando dar um norte à nossa discussão, não foi só ele que falou isso. Se fosse um cara de um site aleatório ou um produtor de um jogo, o cara tá produzindo um jogo, tudo bem que o jogo parece ser a coisa mais linda do universo, mas o cara tá produzindo um jogo. Pô, o cara não tem bagagem, mas não foi só ele que falou isso, não foi, Diego? Exatamente. Quem falou alguma pessoa com extrema importância, extremo peso na indústria de games, e principalmente na indústria de games japonesa, foi o Keiji Inafune, o criador do Mega Man. Eu gosto do 2. Eu gosto de todos. E eu gosto do Rockman, não Mega Man, mas whatever. Você gosta do que ele criou, não do que traduziram, né? Exatamente. Como eu falei, bom, começa lá o que o Phil Fish, né? Um cara ocidental fala mal da indústria japonesa, já é alguma coisa que o cara já começa assim, quando vê pode ser pelo gosto, pelo conflito de cultura. O tal do Fish, ele também fez um comentário totalmente sem embasamento e simplesmente agressivo. Não dá pra levar conta. Agora, quando o Keiji Inafune para fazer uma palestra falando dos problemas da indústria, é algo que o cara tem que parar e pensar. Isso é sério. E vale lembrar que, assim, muitas vezes a gente fala com raiva. Quantas vezes nós não classificamos os nossos amigos ou nós paramos de considerar certos aspectos dos nossos amigos porque eles são istas? Porque a gente sabe que inflama, mas a parte delicada dessa questão é que afeta uma indústria, uma visão. Assim, isso é uma questão utópica, tá? Isso é uma questão de prefeito que quer ver as coisas dando certo. No meu futuro ideal do mundo dos games, todo mundo vai estar fazendo jogos. Eu quero jogar jogos coreanos que não sejam MMORPGs, eu quero jogar jogos brasileiros, eu quero jogar jogos canadenses, como eu já jogo alguns, eu quero jogar jogos europeus, que são poucos, pelo menos os poucos, tem alguns muito expressivos, mas são poucos inicialmente para ter tanto destaque. Eu quero jogar jogos russos, além de Tetris, né? Na Rússia, o jogo joga você. Isso aí. Na Rússia, Tetris te encaixa, né? Exato. E eu quero jogar jogos finlandenses, jogos, sei lá, no Nepal, vietnamita. Suecos. Eu não quero que nenhuma indústria cesse.
Eu acredito que o ritmo japonês mudou ou o ritmo que nós consumimos essa indústria. Porque essa indústria, ela tá demorando para se adaptar a certas tendências, mas ela não tá demorando para se adaptar a certas tendências porque ela é lerda. Não, é porque as tendências não foram criadas por ela. Porque depois, vamos dar um exemplo básico aqui, depois que ela criou a mecânica e a metodologia do RPG japonês, não dá pra negar que, por exemplo, Phantasy Star, que segue a mesma premissa, Dragon Quest, Final Fantasy, que seguem o mesmo modelo, eles não são iguais, mas seguem o mesmo modelo. São jogos que eu não quero tirar da minha memória nunca. Eu não quero nunca ter deixado de jogar esses jogos. Pelas histórias, pela jogabilidade, pelas nuances que cada um tinha de diferente do outro. Mas, essencialmente, são jogos japoneses que fazem isso. Mas, Vivaco, antes da gente entrar nessa parte dos jogos e do estilo japonês, você não acha que essa polêmica toda do Inafune não foi meio porque ele perdeu a obra-prima dele pra Capcom? Né? Eu tô falando do Mega Man. Se você pensar bem, o Mega Man já não é mais dele. Nery, fala aí. Só uma coisa, o Inafune ele já falava esse tipo de coisa na época que ele ainda era produtor da Capcom. Talvez isso tenha feito o pessoal convidá-lo a sair pela porta da frente. Eu achei que fosse realmente um pouco de revoltinha, sabe? Ele já tinha essa visão dele de que o Japão tava, vamos dizer, talvez perdendo na corrida industrial dos games. Já é uma coisa de tempo, isso. Uma coisa que o pessoal volta e meia fala, né? Que a gente falou, um cara que não é japonês, que não consome a cultura como um japonês, fala mal dos japoneses, ou da indústria de games japonesa. E aí a gente fala, ele não tem moral pra falar. Uma coisa que eu queria trazer aqui à tona, eu sei que aqui temos muitos entusiastas da própria cultura japonesa, é que os japoneses têm uma idolatria também pela cultura ocidental. Sim. Desde falta de tradução de palavras, eles podiam muito bem criar palavras pra sorvete, ao invés de falar ice cream. O que é Metal Gear Solid? Pode ter uma distorção bizarra do universo japonês, mas aquilo é basicamente ocidental. Ele é um jogo japonês, mas ele respira, ele passa tudo aquela coisa de durão. O que é o Snake Eater? Se não uma paródia conjunta de filmes de aventura, ação, espionagem como James Bond. O que é o Devil May Cry? O que são pessoas, eu lembro até hoje, na época da pirataria do PlayStation 2, o Devil May Cry 3, você podia baixar a versão japonesa. Sim. Porque o jogo era todo falado em inglês e a legenda era japonesa. Resident Evil. Não existe dublagem japonesa pra Resident Evil. Pois é, o jogo já tem esse, porque eles criam nessa coisa. Também tem outras coisas como estúdios japoneses, como a Polyphonic do Gran Turismo, que querendo ou não, mesmo os japoneses sendo entusiastas, ali tem um conhecimento de carros do mundo inteiro. O Japão é uma gota. Eu sei que tem muito carro japonês, mas vocês não fazem ideia de tanta coisa que tem ali. O próprio Shadow of the Colossus, o Last Guardian e o Ico, ele tem o idioma próprio. Ele não, cara, você olha, você bate o olho naquilo, aquilo ali, o último lugar que aquilo remete é a cultura japonesa. Sim. Uma coisa que eu acho, falando um pouco, acho que o Thiago pode até me defender, me ajudar, que a gente tá falando do olhar do entusiasta japoneses, né, os orientais, olhando pro ocidente. Agora, se a gente inverter o olhar, você falou do Shadow of the Colossus e do Ico, eu vou pegar por aí. Primeiro que o primeiro jogo a ser lançado foi o Ico. Ele ficou famoso por causa do Shadow of the Colossus. Sim, claro, concordo. Se você pegar o Ocidente, eles olham muito pro Oriente como se tudo lá dentro do Japão fosse efêmero demais. É porque existe o deus da caixa de papelão, existe o deus da não sei o quê. Não é assim. Na verdade, no Japão tudo é muito concreto. É que eles transformam esse concreto do dia a dia deles em filosofia de vida, né, em doutrina. Então o ocidental, por não ter isso, ele acha que é tudo efêmero, tudo é mágico, tudo é lindo e tudo é de um plano acima do nosso, entendeu? Essa magia toda que os japoneses, até um tempo, eles tinham meio que exclusivo deles, começou a ser magia, seria misticismo. Misticismo em cima da cultura japonesa. Isso. Começou a meio que se perder, entendeu? Começou a disseminar. O Japão não é mais exclusivo de nada. Sim, eu acredito que, assim, parte da cultura japonesa envolve a cultura mundial, porque eles são, antes de tudo, um povo artista. Eles são um povo que... Acácio, por exemplo, o que foi Acácio? Acácio pegou relógios
analógicos, relógios de ponteiro, relógio de corda, desmontou, viu como funcionava e criou os relógios digitais. Isso é uma diferença da indústria. Eles consomem. Você acha que hoje no Japão não se usa relógio de ponteiro? Claro que se usa, mas eles consomem e absorvem. Isso é uma coisa que está acontecendo agora no Brasil, que tá todo mundo consumindo meme. Meme é uma linguagem universal, não foi criada aqui. Ela passou a ser universal quando todo mundo começou a se identificar com o que ela era utilizada. Vou dar um exemplo básico, que agora tá na moda, que tá todo mundo falando, o Doctor Who. Os Estados Unidos começou a consumir o Doctor Who, um produto britânico desde a década de 60. Sim. E agora tá fazendo parte, tá tendo coisas na Comic Con, agora tá chegando no Brasil, estreando na TV Cultura. Cultura não tem barreiras, não tem barreiras. O que se aprende hoje com os valores de Naruto, o que se aprende hoje com valores de Dragon Ball, e isso eu falo hoje de uma série que foi finalizada na década de 90, como Dragon Ball, são valores humanos, são valores culturais, são valores afetivos. Agora, como transpor isso para uma indústria? Claro que tem gente, eu conheço muita gente que gosta, por exemplo, da série Persona. Ela é um universo muito pesado e puxado japonês. Isso não quer dizer que nós, ocidentais, temos que olhar com um cara feio. Se você não gosta, não joga, não tem problema. Exato. É que a cultura também, ela não tem barreiras, mas ela pode vir a se tornar uma barreira. Sim. Sabe, o iPhone foi um fracasso. O primeiro iPhone foi um fracasso no Japão. Por quê? O iPhone não mandava MMS. Sim, era verdade. A etiqueta no Japão fala que, em vez de você ligar pra pessoa, você manda uma mensagem. Porque você pode estar... Quando você liga pra pessoa, ela tem que atender de pronto ali, né? Tem que atender pra falar com você. Vai que ela tá no trabalho, que ela tá em um compromisso, que não pode parar. A MMS, seu SMS, MMS, a pessoa pode ver depois e te retornar, sabe? E isso é uma coisa muito forte lá dentro do Japão. E hoje a Apple anunciou que o iPhone 4 e o 4S é o smartphone mais vendido do Japão. Então, é a própria Apple que sempre viu lá. Se adaptou à cultura, né? Ela viu que tinha que se adaptar à cultura para conseguir conquistar aquele mercado. Ela não se modificou por causa do mercado japonês. Foi uma evolução do sistema operacional do celular. Só que isso fez com que... É isso que eu tô falando, sabe? O pessoal reclama que estamos barrando o conteúdo japonês. Não, não é assim. Assim como o Japão barrou o primeiro iPhone. Barrou, porque ele não fazia uma coisa que se necessitava. Quando o iPhone melhorou, ele não melhorou pro Japão, ele melhorou pra todo mundo. Eu não mando MMS, eu não quero saber de mandar foto pros meus amigos. Eu mando só mensagem e só uso o Twitter. Beleza, você é uma pessoa. Conheço várias. O iPhone 4S é o celular que mais esgota no Brasil e os carregamentos. Não adianta, cara, você falar isso. Tem gente que utiliza essa função. Não estaria, após você tirar uma foto, a função de compartilhar. Uma delas não seria enviar por mensagem se não tivesse pessoas que usassem. Cara, eu já vi na televisão um cara utilizar um iPhone pra gravar coisa pra rádio, sabe? Sim. Cada um utiliza como quiser. Eu vou falar aqui uma coisa que ainda mexe um pouco com essa fase cultural que a gente falou. Lá no nosso Facebook, a gente fez uma descrição desse texto, do que o criador do Fez havia falado, que o criador do Mega Man havia falado, que era o fim da indústria japonesa. E a gente pediu pra você, morador pixelado, discutir, conversar amigavelmente, e foi o que aconteceu lá. O Bartô Alheios, ele falou, cara, eu acho que eles poderiam usar mais a capacidade de desenho deles, como o game Naruto, que tem várias dimensões de luta. Depois, se quiser, manda a imagem. Não precisa mandar, que a gente já sabe. Esse tipo de coisa não é apenas se deter ao 3D. Isso é uma coisa que a gente havia falado. A cultura, por exemplo, a cultura poligonal do 3D, dos jogos, que começou no Ocidente, demorou muito para começar no Oriente. Eu acho que foi lado a lado, mas o Ocidente deu uma corrida mais pela questão dos computadores, né? Que estavam mais acessíveis, as pessoas começaram a programar em casa, então o 3D começou a crescer muito rapidamente. O que ele tá querendo dizer dessa questão do desenho é a direção de arte. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu vi o Bleach do PSP, eu falei assim, caraca, conseguiram fazer um anime jogável. Não precisa ir muito longe, é só lembrar do Okami. Pois é, o Okami é uma obra de arte. Ou também o Zelda Wind Waker. Sim, verdade. E as outras versões pro DS, que são portáteis, são muito mais japonesas do que a do GameCube, né? Porque botou coisa em portátil é pra japonês comprar. Aqui a gente tá falando, eu acho que a indústria japonesa não morreu, o Rafael Tamborino diz, mas que tá perdendo espaço está. A indústria ocidental vem dominando na atualidade. Eu acho que tem uma diferença muito grande nessa questão de indústria. Eu não sei se vocês vão concordar. A gente fez um cast sobre propagandas e tal, e por mais que a gente procurasse, as propagandas, o videogame no Japão já faz parte da cultura, como havíamos falado, é cultural. Um dos grandes motivos que os videogames, quando saem do Japão, saem com drive, com leitor, é porque os game retailers, as
nas lojas de game, hoje a gente tenta achar jogo em uma prateleira na Cultura, na Saraiva, na FENAC. No Japão, meu amigo, no Japão eu tenho certeza que tem gente que pode atestar isso. São lojas, algumas vezes, do tamanho de FENACs, de videogame. Sabe? Akihabara é o... Cara, quem gosta de tecnologia for parar em Akihabara, tem um treco que cai duro no chão, sabe? O que isso quer dizer? O americano, ele faz mais anúncio, vamos lembrar, né? Trailer americano. Quantas vezes você não viu um trailer excelente de um filme ruim? Eu não tô falando só de um... você sabe que eu tô falando de vários. O americano sabe vender o produto dele. Eu comprei aquela série Tiny Titans, que é uma série de desenhos infantis dos Jovens Titãs. Tipo o desenho... Teen Titans. Não, é Tiny Titans. Tiny? Depois Nossa. peguem. É tipo como se fosse quadrinho infantil. Não dos Teen Titans. Os Jovens Titãs eram os Teen Titans. O Tiny Titans é como se fosse infantil. Então todos eles estudam na mesma escola. O mercenário é professor e tal. É tudo um traço bem infantil mesmo. É cômico, é pra criança, mas quem gosta das nuances pega. Cara, a cada página tem anúncio de jogo de DS. Os anúncios são de cair o quê? Deixa qualquer designer brasileiro assim no chinelo pra um jogo que tira 4. É só pegar a revista Corocoro que você vai ver como é que funciona. É, cara, é só você ver. Os anúncios são... Eu vou tentar tirar uma foto e vou botar uma página de um anúncio. Jogo nota 4, cara. Nota 4 na IGN, assim. O jogo tem um anúncio, ou seja, aquilo ali tem um investimento muito grande. O japonês, às vezes, faz um jogaço. Um jogo de 50 mil cópias no Japão, quando o jogo era pra vender 7 milhões. E os japoneses não param. Eu não tô querendo só defender a cultura japonesa. Eu acredito que ela está sofrendo. Mas, assim, o Rafael Smoke, o nosso querido amigo da tabela do Smoke, falou que parou de jogar jogos japoneses, que reparou que a maioria que saía fazia parte de um produto proveniente de um molde. Explico. Ainda bem que ele explicou. Você tem um anime / mangá famoso e quer um game sobre ele. Não se preocupe, nós temos um molde de um jogo que funciona com tudo e com todos a gente só adiciona o seu logo na abertura e muda os sprites ou modelos. Já se foi o tempo que os jogos japoneses explodiam cabeça. Eu concordo que diminuiu bastante, mas eu concordo também que era necessário, porque depois do Super Nintendo, pode falar muito bem do PlayStation e do Saturno, mas como eu queria jogos bons, por exemplo, de Dragon Ball, cara. Mas eu discordo. Na verdade, eu discordo em 3 pontos aí do Rafael e dos dois Rafaéis. Porque assim, primeiro você pega e olha pro Oriente, né, pro Japão, quando fala game japonês, a primeira imagem que vem é RPG Impossível. É batata que vem na tua cabeça. Então já é um ponto, já é um estereótipo extremamente errado que se tem do Japão. Num segundo ponto, eu acho que esse molde que o Rafael Smoke tá falando, ele existe, não no Japão, ele existe em todo santo lugar. Sim, né? Porque... Rapidinho, só pra complementar. Como eu havia falado, esses anúncios de revista são de coisas, às vezes, de desenho do Cartoon Network, desenhos da Nickelodeon. Ele existe. O problema é que você nunca dá atenção. A capa de um jogo de anime é muito mais bonito do que a capa do jogo do Ben 10. Você pode não gostar de anime, mas esteticamente é bonito. Aí você pega o jogo, você fala, nossa, o jogo, eu te garanto que o jogo, se você fosse sem conhecer o anime, o jogo tirava pelo menos nota 6. Os jogos do Ben 10, que você entende que o universo do Ben 10 é rico. Não adianta falar que não é rico e o jogo tira 4. Sim. Não tô falando do Ben 10, tô falando... Esse é um exemplo. Mas eu acho que nem esse molde que ele tá falando, eu também interpreto como pega... eu não tô entrando no mérito se é bom ou se é ruim, tá? Certo. Mas pega Uncharted 2 e 3, pega Assassin's Creed Brotherhood e Revelations, pega, sei lá, Gears of War 2 e 3, todos eles possuem o mesmo molde. Sim. Entendeu? É o que eu já escrevi e falei, que é sobre o Jump and Grab, que é eu vou pulando, vou me segurando e vou subindo. A tendência de mercado americano disso é gigantesco, chega até a irritar. O murinho, cara, o murinho. Exato. O murinho é um exemplo. Agora, o terceiro ponto que eu acho que foi o que comprometeu o Japão, na verdade é o que compromete o Japão, o japonês ele sempre teve a ideia de inovar. Você pega... Catherine para Xbox e Play 3 eles pegaram um Tetris, reformularam a ideia do Tetris, mantendo uma cara de Tetris. Sim. Fale que é bizarro ou não fale que é bizarro, é bom aquele jogo. Eu não conheço uma pessoa que não tenha pego e ficado no mínimo 1 hora tentando passar daquele empurra-bloco para lá e para cá, entendeu? Sim, sim. Agora, o que na minha opinião tem comprometido muito, que é o mercado, não é nem americano, mas é o que tem batido de frente com o japonês, é o mercado índia. Sim, inclusive os dois que falaram a respeito disso, o criador do Mega Man, ele foi pro universo índio, até porque ele pode criar
criar o que ele quiser, né, sem estar preso a ninguém. E o criador do Fez, o Fez, ganhou prêmios de jogos indies. Assim, eu vou botar vídeos do Fez na postagem, vocês vão ver, é um jogo de cair o queixo, mas é óbvio que o cara nunca conseguiria fazer um jogo desse sem a indústria japonesa ter existido. E assim, eu sei que é como a gente esquecer uma pessoa que ajudou a gente uma vez na vida e hoje você não pode alegar que, esse cara seria um merda se não fosse a indústria japonesa. Não é assim que funciona, sabe? Não é. As pessoas dão um jeito mesmo com ou sem a presença. Voltando aqui à opinião do pessoal, o Andrei Ricardo Monteiro falou, morta não está, mas está bem menos forte do que era. É o que eu falei, oferta e procura. O que acontece? Eu vou dar uma explicação bem básica que eu acho que o Diego vai poder me apoiar nessa. Talvez todos aqui possam me apoiar, até porque todos conhecem esse tipo de coisa. A Sony, ela apanha muito para lançar um produto, mesmo que o produto seja um sucesso. Ela apanha sozinho, é difícil para ela. A Microsoft, ela bate. Mesmo que ela termine sem um braço, ela luta. A Microsoft, desde o princípio, sempre fez de tudo para que fazer jogos para o Xbox One fosse fácil e o 360 ainda mais fácil. Sempre deu apoio à indústria indie norte-americana. É muito fácil hoje, como desenvolvedor, você lançar um jogo para os consoles. Cara, jogos como Braid, um sucesso indie, estrearam, não tinha para PC, não tinha para Mac, não tinha para Play 3, estreou no 360. Limbo saiu só por agora para PC e para outras plataformas, sabe? Os jogos têm essa tendência. Ou seja, o mercado ocidental abraça uma plataforma. E qual é o problema? Eu julgo que parte do problema é da Microsoft e do Xbox, porque é uma plataforma 100%, você pode falar que não, mas assim, é uma plataforma que na sua raiz é 100% norte-americana. Você não tem como virar e falar, a Sony faz um negócio, cara, a Sony começa a fazer um console, já tem um Metal Gear Solid engatado, a Konami já tá pronta, a Capcom já tá pronta, sabe? Indústrias que estão lá. Beleza, o que acontece? A Microsoft vai lá e facilita o lançamento disso, mas é só você ver, Metal Gear Solid 4, até hoje um dos jogos mais bonitos da geração, e tá lá. Primeira geração saiu, 2 semanas antes do lançamento do Play 3. O pessoal comprando a caixa, não tinha nem videogame pra jogar. Falando de brincadeira. O Vivaco, essa questão que você levantou, né, do Xbox e o potencial dele, que ele realmente ajuda muito a abrir o mercado de jogos indies. Ele realmente é uma das plataformas mais fáceis, porque ele é próximo ao PC. O pessoal já desenvolveu muito pra PC, tem facilidade de desenvolver pro Xbox, e não só apenas ele ajudar a questão da indústria indie, que foi uma indústria que surgiu e cresceu muito rapidamente nos últimos anos, mas também indie ocidental, você tá falando, né? Sim. E a questão, e o mercado também hardcore ocidental, né, que teve vamos dizer, um representante em console que ainda não tinha, porque antigamente era realmente tudo basicamente vindo do Japão. Sim. E os próprios jogos ocidentais, que antes era uma coisa assim, mais, não tinham tanto destaque, hoje, por ter um console ocidental, tem franquias fortes dentro desse console. Então a questão, talvez não seja, a gente tá falando muito, o mercado do Japão, a indústria japonesa decaiu. Talvez não necessariamente ela tenha decaído, talvez sim, talvez não é o ponto que eu quero abordar. Mas o mercado ocidental cresceu bastante. Cresceu absurdamente. E o que importa não é quem cresceu ou quem caiu. O que importa é a diferença. O nível da diferença que existia entre as indústrias mudou. Não era mais aquele gap enorme que tinha da indústria japonesa antes. Agora as coisas estão mais paralelas. Então isso é uma das coisas que dá esse impacto da gente ver, que muita gente fala, mas o Japão já não é mais a mesma coisa. O Japão provavelmente é a mesma coisa, só que o cenário é diferente. Do ponto de vista a Microsoft já provou que ela conhece e sabe explorar o mercado ocidental. E ela não sabe como entrar no mercado oriental. Eles já ela quer entrar. Eles já tentaram um Monster Hunter, que vende horrores lá. Vamos lançar o Monster Hunter pra ver se a gente consegue vender mais Xbox, e com isso a gente pega os nossos títulos e joga pra eles. Mas ainda não deu certo. Eles não conseguiram uma estratégia boa pra entrar no mercado oriental. Sim, exato. O mercado oriental, ele é muito culturalmente entrelado com os japoneses. Sim. Uma questão,
como agora tem esse crescimento do mercado ocidental, muitos dos jogadores ocidentais têm assim, mais franquias com as quais eles se identificam, porque tem muita gente, antigamente lá, jogou Mario, não sei o que, ou Final Fantasy, e hoje não se identifica mais tanto, mas se identifica com Gears of War, com Mass Effect, com outras franquias. Eu falando de franquia, ô Diego, eu não sei sua opinião, mas não puxando o saco, óbvio, quem me conhece sabe que eu sou alucinado por cultura japonesa, mas eu acho que os japoneses, eles conseguem criar franquias muito mais fortes, caricatas e eu não vou dizer eternas, mas com grande tempo de duração. Se você pegar as americanas, né, as ocidentais, elas são até meio que um pouco apelativas. Já a japonesa não. Elas meio que nascem, não do nada, mas a popularidade dela é meio do nada, entendeu? Pega Pikmin, por exemplo. Sim. Eu vou pegar esse argumento que falamos do Gears of War, dessas coisas, eu vou falar. O Breno Barbosa lá no Facebook, ele falou, né, concordo plenamente. Ele concorda que a indústria japonesa está morrendo. Acho que a indústria dos games atual, com todos os seus RPGs sandbox e suas metralhadoras intergalácticas, não tem mais espaço para as bizarrices nipônicas. Eu acho legal porque ele falou de duas bizarrices, que é o RPG sandbox e a metralhadora intergaláctica, que são, entre aspas, bizarrices, porque não pertencem ao nosso universo, mesmo sendo aceitável, mas a gente não pode aceitar que um guerreiro épico vai ter um corvo kawaii bonitinho no seu ombro, sei lá, dando um exemplo. Mas tudo bem, ainda mais porque os japoneses gostam de um estilo de jogo bem mais cansado e repetitivo. Isso, eles não se importam de comprar dezenas de vezes o mesmo jogo com um título diferente. Vídeos hack and slash que saem todo mês por lá. Alguns jogos japoneses ainda conseguem enxergar a luz do ocidente. Foi o caso do The Last Story, Xenoblade e Pandora's Tower. Mas ainda assim são jogos bem apagados em relação aos gigantes do ocidente. Por enquanto, digamos que a indústria de games japonesa está sofrendo uma epidemia zumbi, com alguns sobreviventes, mas muitos andando por aí. Eu queria dizer o seguinte, hack and slash, God of War. Eu vou fazer o contraponto porque eu acredito que a indústria japonesa, a gente vai tocar nesse ponto mais pra frente, mas eu acredito que a indústria japonesa realmente não tem a força de antes. Eu não acho que ela está morrendo. Eu acho que ela não tem a força de antes. Então eu tô aqui como já me elegeram ou prefeito ou um formador de opinião. Somos todos que as pessoas gostam das nossas opiniões, mas nós formamos as nossas muitas vezes com a ajuda dos ouvintes. Mas eu discordo do que você falou. Você falou de título mais cansado e repetitivo. Eu vou te dar exemplos. Call of Duty Modern Warfare, são duas franquias diferentes e iguais. Sim. Gears of War 1, 2 e 3, Army of Two, Splinter Cell, Halo, Rainbow Six, falando de franquias americanas, que são a mesma coisa. Me desculpa, mas são as mesmas coisas. Halo, faltou Halo. Halo, Forza, tá evoluindo entre um e outro. Óbvio, ninguém quer fazer o mesmo jogo. Tudo evolui, sabe? Mas qual é a diferença? A diferença é que você, Breno, você, morador pixelado, que não gosta mais da indústria japonesa, escolheu o que você gosta. Antes nós éramos inundados pela cultura japonesa. Quantas vezes eu já me peguei pegando uma lista de jogos de Nintendo, de Super Nintendo pra jogar, e eu via que eu não gostava dos jogos. Eu idolatrava porque eles eram japoneses, eu idolatrava porque eles eram a única coisa que eu tinha pra jogar naquela época. Mas hoje em dia, eu não me apego mais a isso. Se o jogo for bom, ele pode vir da Finlândia, ele pode vir do Japão, eu não me importo. Eu estou jogando no meu 3DS, criado, fabricado e idealizado no Japão, Mutant Mudds, um jogo indie, incrível de plataforma, em 3D, que usa o 3D melhor do que muitos jogos ocidentais do 3DS. Não me importa que você acha que não vale a pena investir. Se o videogame é bom e vende, tem que ter jogo bom do Ocidente e do Oriente. E eu tô jogando um jogo ocidental de R$14, incrível, eu tô falando sério, incrível, 3D de plataforma que remete a muito jogo japonês e não é igual a nada que eu já vi e é parecido com muita coisa. Parece um filme do Tarantino. mais seletivos, né? Temos mais opções, então podemos escolher mais. Acabamos ficando mais nojentos na hora de escolher um jogo, sabe? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O UFC. O UFC não era moda há 4 anos atrás. Os videogames não estavam tão bons há 4 anos atrás. Agora já tem o UFC Undisputed 3. Ou seja, 3 jogos iguais. São iguais? Não são. Eles são novidades? São. Mas estavam aí pra vir, sabe? Estava a caminho, isso é óbvio. Você bate o olho e fala, cara, vai virar jogo. É só alguém acertar. Diferente, por exemplo, do Fight Night, que é um jogo
ocidental incrível de boxe. Não vi nada japonês tão bonito quanto esse jogo. Confesso isso. É um jogo incrível, é um dos jogos mais surpreendentes que eu já vi. Jogabilidade diferente, jogo de boxe. Cara, me desculpa, eu sou fã, mas se for comparar entre Japão e Ocidente, as duas únicas coisas que eu vi de boxe foi o jogo do Hajime no Ippo, que é legalzinho, e o jogo do Punch-Out, que é muito bacana, mas o Fight Night, a sequência igual, um jogo igual ao outro, mas a evolução entre cada um é diferente. É disso que eu tô falando. A série Persona não para de se renovar. O Persona vai lançar uma versão de luta. O Persona lançou uma versão pra PSP, lançou a versão PS2, vai lançar uma versão pro Vita, vai lançar uma versão pra Play 3, lançou agora o Shin Megami Tensei, o próprio Caterine. É dessa linha. Eles têm uma linha evolutiva. Se você quiser ver o que é variedade de jogos japoneses, compra um DS. Sim. Não precisa comprar um Play 2, compra um DS. Você vai ver, vai lá na IGN, reviews, DS, manda ordenar por nota, e você vai ver o que os americanos, os ocidentais estão falando. Ah, mas é um videogame só japonês sabe desenvolver pra ele? Também não. Eu consigo falar jogos incríveis de DS que são ocidentais. Mais fácil, eu encho 2 mãos de jogos aqui. Que é um exemplo melhor do que você pega o Endan, quando foi ocidentalizado, virou o Elite Beat Agent. 2 jogos completamente diferentes e iguais. Mas que são muito bons. A ideia sobreviveu. Basicamente isso. A ideia se transpôs. Você pega jogos que conseguem ser importados como o Rhythm Heaven, mas você pega jogos como Scribblenauts, que é difícil ser importado. Agora você pega jogos como Professor Layton, que é universal. Ah, ele tem traço de mangá. Ele se passa numa Europa desenhada, como se lembra muito mais Tintin do que qualquer anime, mas ele é um quebra-cabeças que é universal. E ainda assim, o Professor Layton tem algumas dificuldades que eu acho que alguns puzzles têm a ver com situações culturais do Japão, sabe? Então, para você tentar quebrar essa barreira, você precisa rebolar um pouco para conseguir transpor. Ó, aqui o Israel Hideo, ele falou: concordo com vocês, mas acho que eles precisam parar de ter preguiça e inventar alguma porra nova. Cara, eu vou dar alguns exemplos aqui, tá? Não era pra ser um cast de defesa. A gente vai meter o pau na indústria japonesa, mas agora a gente vai dar um contraste. Toda a opinião de vocês que vocês falaram vão servir pra gente falar mais mal. Vamos... Posso responder essa, Vivaco? Pode. Olha, uma coisa que muita gente tem como barreira é o quê? Nós usamos um alfabeto, nós temos uma raiz no nosso alfabeto, eles têm outra. Então a gente tem uma barreira muito grande. Lá eles têm 3, na verdade, né? Tem várias barreiras lá que acaba ficando muito difícil pra você trazer um jogo do Japão pro Ocidente. Você não pode pegar, por exemplo, eu pego um jogo, eu não sei inglês, eu pego um jogo americano, com um dicionário do lado, eu consigo entender meu jogo, sabe? Agora, no japonês, não, eu vou ter que ter um dicionário de kanji, eu vou ter que ter um dicionário de japonês, eu vou ter que ter uma porrada de dicionário que isso vai me tornar inviável. Eu pegar um jogo japonês e jogar. Então, lá eles lançam muita coisa legal. O problema é que não pode vir pra cá tão fácil quanto o jogo americano. Quer ver 2 exemplos? Um deles é o jogo da Shonen Jump, que o Vivaco adora, eu também. Sim. Jump Ultimate Stars é muito bom. E o outro exemplo, que é um que eu adoro, que é do Wii, não por ser da Nintendo, mas ele chama Fragile Dreams. Ele é um survival horror que saiu no Japão, só que ele é todo desenhado como se fosse um anime. É extremamente bonitinho, todos os traços. Tanto que a começar que você é um personagem, um menininho, não é um policial suado com uma arma na mão, entendeu? Veio pro Ocidente, não teve a mesma expressão que teve lá no Japão. No Japão foi um puta sucesso. Aqui não. Ah, é bonitinho, não é survival horror. Então a gente tem até meio que... Não sei se é um preconceito, mas é aquele papo do estereótipo. Ah, não é novidade. Ah, é bonitinho, é mais anime, entendeu? Eu não quero isso. Que é a questão que o jogo foi feito tendo um público-alvo principal, né? Sim. E realmente não tem como agradar gregos e troianos. Até mesmo porque os troianos já morreram. Exatamente. E os gregos estão em crise, né? E os gregos estão... Cara, não tem... também. A equação é complicada, né? Agora, só comentando que o Thiago acabou de falar sobre... acho que foi o Thiago que falou por termos ficados mais seletivos, mais chatos. Eu não acho que a culpa seja nossa. Nossa, que eu digo é geração 80 e 90. Ou 80, quer dizer. Eu acho que o mercado foi facilitando para a nova geração. E pode ter sido até um tiro no próprio pé do Japão. E se você pensar bem nos jogos da nossa época, a gente lembra com tanto saudosismo, por quê? Era um negócio desafiador, diferente, extremamente legal e agradável. Eles foram facilitando para
essa nova geração que veio chegando poder se familiarizar e até mesmo fazer parte desse universo gamer. Só que para isso eles foram meio que afrouxando, né? Foram facilitando. É só pensar que hoje você consegue dar save em qualquer lugar, antigamente você conseguia só com password. Já começa por aí, um exemplo. O Japão facilitando isso também, junto com o Ocidente, ele meio que banalizou alguns jogos. Da mesma forma que o Ocidente também banaliza alguns jogos. Mas é meio como se o Japão tivesse perdido a mão, entendeu? O Israel, ele falou, né, que eles não inventam alguma coisa nova. Agora, minha pergunta é, o quanto você tá correndo atrás? Foi como eu falei, a indústria é muito mais suscetível, ela anuncia mais, ela tá presente. Você liga o Xbox, cara, tem anúncios dos jogos americanos que estão saindo em todo lugar, só se ele é muito relevante que ele reaparece. Mas eu vou te dar alguns exemplos. Street Fighter 4 é uma mecânica completamente inovada. Não adianta, você pega uma pessoa que jogou o 2 e o 3, ele só sabe da magia, mas a mecânica avançada do jogo não é a mesma. Street Fighter vs Tekken é um jogo completamente novo, tá? Você tá falando de remake, você tá falando de coisas possíveis. Eu vou falar, Ghost Trick é um jogo 100% japonês, reinventado por agora. Beautiful Joe é uma coisa, não é tão nova, mas é uma coisa nova, que chegou a um beat'em up 3D com alguns diferenciais. E é extremamente japonês. Extremamente japonês. O Fatal Frame também é um exemplo que pode ser usado agora, até mesmo evoluindo pro 3DS. Isso, Fatal Frame pode ser utilizado agora. E você nem precisa ficar nas coisas novas. Você pode ir pras coisas antigas que nunca vão vir pra cá. Por exemplo, tem a série que eu acompanho e eu tenho que correr atrás, sabe? O Super Robot Wars. São tantos royalties, são tantas empresas diferentes, você tem que ir pagando um pouco pra um pouco pra outro, que fica inviável você juntar todos aqueles títulos que estão dentro do Super Robot Wars e trazer pro Ocidente, sabe? É um negócio tão arriscado que ninguém vai fazer isso. Até mesmo porque aqui não tem contato, muita gente nem sabe o que é o Robot Wars. Então, e é um jogo mega antigo, esse jogo começou no Game Boy, sabe? Nintendinho. Sim. Outra coisa que normalmente acontece quando a gente gravou o podcast sobre jogos de anime, né, o Vocês Podem Jogar, muita gente acha que jogo de anime é só jogo de luta, jogo de aventura e jogo de RPG, mas não tem noção do quanto eles fazem, das loucuras que eles fazem lá com o título do próprio anime. Os novels, né? Exato. Zenai. Isso. Você tem contato com Naruto, Dragon Ball, Bleach e Pokémon? Amigo, esse... Amigo que eu digo é o ouvinte, tá? Isso vai muito além. O game lá no Japão, a parte de adaptação de anime, vai muito além de bater, correr e decidir a sua estratégia por turno. Não é assim que funciona. Tem novelas, tem simuladores. Se eu não me engano, Evangelion tem aquele Girlfriend of Steel, eu acho que foi traduzido, que é uma novelinha que você joga com as meninas. Esse eu não conheço. Falando de novidades aí, e não adianta falar que não é, o Kid Icarus Uprising tirou 40 na Famitsu, tá? A nota mais baixa que eu vi do jogo é 8,5 pro 3DS, um jogo novo com uma proposta nova num console completamente novo. E que ele meio que mistura, né? O jogo não seria possível em nenhuma outra plataforma. Poderia no PlayStation 3 em 3D? Poderia. Mas tem os royalties. É uma coisa japonesa. Você pode ver o Last Guardian, Shadow of the Colossus. Tá, vamos falar de coisas mais atuais. O próprio Caterine. É possível, sim, existir coisas novas e atuais japonesas. Os japoneses vão apanhar? Eles sempre vão apanhar. Os americanos também vão apanhar. O que tem de coisa que fracassa norte-americano ou ocidental, o Two Human, foram 20 anos de desenvolvimento, sei lá, 14 anos de desenvolvimento. Bilhões de dólares, né? Bilhões de dólares e o jogo foi um lixo. Quer ver outro exemplo? Duke Nukem. Duke Nukem. Tá aí um exemplo. Eu vi entrevistas na época que passavam o One Up Show e o pessoal falava, o jogo tá perfeito, não sei por que não lançam. Lançaram, o jogo não estava perfeito. O conceito daquela época mudou. Eu vi a mesma pessoa falando, eu achava que estava bom, joguei, é o mesmo jogo. Só que hoje em dia tá tão inovador, porque são várias pessoas pensando na mesma mecânica. Mas por exemplo, Carlos Vivaco, prefeito da Cidade Gamer, eu estou cansado de dar tiros em jogos da geração atual. Tem a questão que existem jogos de jogos, né? Um dos problemas que acontece, o pessoal tem uma visão às vezes errônea dos jogos japoneses,
seja jogadores, seja crítica, é que muitos dos jogos que vêm pra cá e que, vamos dizer, não vou dizer que fazem sucesso, mas é que são bastante vendidos ou bastante, acabam destacados pela mídia, são os jogos feitos realmente em cima de moldes. Por exemplo, os jogos, sei lá, de Naruto e Dragon Ball, que é um por ano, sabe? E que muda 2 personagens novos, um cenário novo e é basicamente a mesma coisa de sempre. E isso acaba dando uma visão, aumentando um pouco a visão negativa. Mas essa é a questão, Diego. Eu acho que o exemplo que estão pegando é errôneo, porque FIFA 2011, FIFA 2012. Concordo. Modern Warfare 1 e o 2. A história é diferente. O multiplayer é um pouco melhorado. Como é que você garante que um apaixonado que realmente gosta desse estilo de jogo de anime não conseguiu perceber as nuances da mudança entre o Naruto do ano passado e o desse ano? Sim. Claro que ele consegue. Você acha que a indústria japonesa é a única que é competente ou incompetente? Não, mas é claro, esse tipo de evolução. A gente não tá falando tipo de Mass Effect, que o primeiro é um RPG longo e certas horas tedioso, mas é incrível, mas é tedioso. Você tá sendo introduzido no universo. O 2 é épico e o 3 é a conclusão de uma saga que você fica, oh meu Deus, meu Deus, meu Deus. Lógico que tem as suas exceções, mas se você pegar essencialmente o Oblivion e o Skyrim, eles são jogos muito similares. O que eles inovam? Eles inovam à medida que o tempo vai evoluindo. Assim como foram as mudanças do Final Fantasy 13 pro 12. Tem mudanças, não adianta você falar que não. E as mudanças do 12 pro 10, que o 11 foi o MMO. Existem as mudanças. O problema é que a gente já tá. Então, eu não quero ficar jogando um RPG por 60 horas. Eu não quero. Eu não acho que a indústria de games japonesa esteja morrendo. Eu só acho que estamos focando em outras coisas. Eu estou com o meu 3DS doido para jogar jogos japoneses nele. O meu PC só tem jogo americano. Sim. Essa é a questão. Hoje, eu passei, ironicamente, 2 horas do meu dia jogando Mutant Mudds, um jogo americano no meu 3DS. Simples assim. Pegando esse ponto que o Diego falou do Naruto e da mesmice, é que, não sei também, o ocidental é folgado pra cacete algumas horas. O porquê? Quer pegar Naruto e Bleach como exemplo, Dragon Ball? Pega. Mas quantos ocidentais foram atrás pra ver Super Battle Dawn? Sim. Entendeu? Se você pegar Super Battle Dawn, que ele pega todas as franquias dele que é de sucesso no Japão e aqui no Ocidente, você não tem um cara que tenha pego e falar, não, o jogo é bom, eu joguei do início ao fim, isso daqui assim, assim, assado. Não. Por quê? Saiu daquela fórmula dele que ele tava lá do carrega o Ki, vai, dispara o Kamehameha e mata o Vegeta, ele já não pegou o jogo. E ainda pode até falar mal do jogo, sem saber qual era a proposta, entendeu? Sim, sim. Então tem dessa também, tem o limite da inovação, né? Se você pega o que a gente falou do jogo da Shonen Jump, ele inovou e foi aceito, mas não veio pro Ocidente. O Super Battle Dawn foi jogado no Ocidente. Foi jogado no Ocidente e foi queimado em praça pública. Por exemplo, outro exemplo que eu tenho pra dar, a série Castlevania no DS. São 3 jogos sensacionais e completamente diferentes um do outro. Você não bate o olho e fala assim, é o mesmo jogo e tal. Tem o 999, né? O 9 horas, 9 pessoas, 9 portas. É muito bom esse jogo. O jogo tirou 9 na IGN, sabe? Agora você tem o Sakura Samurai, Art of the Sword. Jogo 3D é como se fosse um Super Punch-Out pro 3DS. É muito, mas muito bacana. Agora você tem também o Meteos, que é do criador do Luminis, também é japonês. The World's End With You, Final Fantasy Tactics, Picross, sabe? A indústria japonesa, ela se reinventa ou inventa de maneiras diferentes. Você tem o Henry Hatsworth in The Puzzling Adventure, que, por exemplo, é um jogo ocidental de puzzle da EA, que é a cara de muito jogo japonês, mas ele não é. Ele é incrível. Ele tem vários diferenciais. Por isso, eu até repito o que eu falei no Facebook, por isso que eu acho que o Japão não morreu, ou não vai morrer. Na verdade, ele pegou as forças dele, que todo mundo acha que ele perdeu, e trocou. Se a frente deles antes era um RPG que você não conseguia finalizar em 15 horas, mas só conseguiria finalizar em 60 com a ajuda de 30 revistas, hoje esse não é o foco mais do Japão. Então, eles trocaram, eles viram que eles não conseguiam mais manter essa mão. E aí eles começaram a ver que existiam outros mercados que eles poderiam explorar. Mercado de ensino via portáteis, jogos familiares, transformar um console no que a Nintendo
queria com o primeiro Famicom System, né? Que era um console familiar, na minha opinião. Os japoneses estão transformando o console numa central de entretenimento, que vai além de um estilo de jogo ou até mesmo de um norte de mercado, entendeu? De uma tendência de mercado. Não, concordo. Se você gosta da cultura japonesa, você pode pegar seu DS, pegar um cartucho que te ensina como escrever kanjis, como estudar realmente a cultura toda japonesa. Você pode jogar jogos como, no mesmo console, Solatorobo, você pode jogar... Solatorobo é excelente, velho. Monster Tale, que é uma mistura de Castlevania com Pokémon. O jogo é incrível, incrível. Tem coisas que, se viessem pro ocidente, você ia falar, que porra é essa? Se lançasse um jogo de patinco, que vende pra caramba no Japão, aqui no ocidente, você ia falar, cara, o que eles veem nisso, sabe? Mas é uma coisa cultural, cara. Sim, sim. Essa é a questão. É cultural. Então, assim, o Dimitri Rocha, ele falou assim, ele foi na lata com o que a gente falou. A indústria de games como um todo era menor antigamente, de forma que o público japonês era mais relevante. Por quê? Porque o japonês faziam jogos de Star Wars pro Nintendo, de tanta relevância que eles tinham, saca? Eles faziam jogos de franquias americanas pra Nintendo. Era normal esse tipo de coisa. O que aconteceu? Você escolheu gostar disso. Estamos falando de um mundo hoje que compra Minecraft, que é um jogo, o Norte é da onde? Acho que era Finlândia, sei lá da onde. Não é de um país norte-americano, mas ele é ocidental. Ele criou um jogo indie que tem mais gente jogando do que muita grande franquia japonesa. Mas também tem como franquias norte-americanas. Já falaram aqui que a questão é que tá rolando mesmo a questão do blockbuster. O americano vende como blockbuster. O Rony Pedra, ele falou, né? Eu achei uma das melhores colocações. A indústria de games japonesa está tal qual a indústria pornô japonesa, completamente insana. Não é mesmo, Capcom? Capcom, a gente vai falar de você já na hora que a gente for meter o pau. Mas o que o Júlio Bastos tá fazendo é realmente aquilo que eu comentei sobre a troca para uma central de entretenimento, entendeu? Eles estão vendo como inovar alguma coisa que pode ter sido considerada já até ultrapassada. Não é isso que ele falou? Foi nesse sentido que eu entendi. Foi. Utilizando até porque essa troca de forças, eu acho que é natural. Porque antigamente, quem tinha que suprir o mercado ocidental, porque quando você tinha o Super Nintendo, quais os nomezinhos que você via americanos? Sei lá, Interplay. Agora você lembra de Takara, você lembra de, sei lá, Bandai, Capcom. Sabe? Hudson, tudo nome japonês. Eles tinham que suprir esse mercado ocidental. Agora, como já tem a galera aqui no ocidente que supre esse mercado, eles também conseguem tratar melhor o público deles, que eles fazem o jogo pensando no público oriental, no japonês. Eles vendem o jogo ali. Se eu puder pegar esse jogo e levar ele pro ocidente, oba, vou lucrar mais. É só você ver o que a indústria japonesa tem pensado a esse respeito. Por exemplo, MotoStorm, God of War, são jogos de estúdios que não são japoneses. Little Big Planet são jogos icônicos hoje em dia pro Uncharted, pro PlayStation 3, onde antes a Sony só vivia de Final Fantasy. Sim. Só vivia de Metal Gear. Ah, isso é um problema? Isso não é um problema? Agora, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a atuação dela, a indústria japonesa já se adaptou ao mercado. O problema é que, de novo, batendo nessa mesma tecla, sem querer ser chato, você está tendo acesso maior à informação e você acha que a indústria não fala mais diretamente com você. Você tem acesso a mais informação e acha que essa é toda a informação, sabe? Exato, exatamente isso. É isso. E eu vou dar um exemplo. Pra mim, um exemplo que... Eu não quero matar essa discussão, mas um exemplo que seria uma boa pontuação nesse assunto. Como tudo que a gente falou, videogame é arte, videogame é cultura. Ninguém aqui tem dúvida disso, certo? Sim. Videogame é arte e é cultura. Alguém aqui aprecia da mesma forma uma coisa que via quando era criança? Alguém aqui escuta uma música com os mesmos ouvidos quando era criança? Não. Cara, quando eu era criança, beleza, eu tenho um gosto muito suspeito pra música. Mas quando eu era criança, eu gostava de polegar, Dá saca? pra mim. Menudo, muita gente gostava. Dominó, disco de música dos Trapalhões, sabe? Não tô falando mal, assim, quem gosta, não tô falando, mas hoje em dia, a regra dos 15 anos que o Jovem Nerd tanto fala, que o Azaghal tanto fala, que muita gente fala, que o Jurassic Cast, toda hora quebra cara o Jurassic Cast, pegando filmes que eles sabiam que eram foda, reassistindo e falando, que merda. O que tá acontecendo? Nós não olhamos, muita gente, eu conheço gente que amava jogar Super Mario, que hoje, se não tiver uma metralhadora na tela, não considera videogame.
deixa elas não estão erradas, elas acharam do que ela gosta. Sabe por quê? Porque se fosse assim, todos nós estávamos atrás de loiras gostosas, siliconadas, de biquíni no Faustão. Cada um de nós tá atrás de uma pessoa bacana, cada um de nós tá atrás de uma pessoa que combine com a gente. Agora, se ela é gostosa ou não, beleza, mas quem tem que gostar dela é você. Ô, Vivaco, esse ponto que você falou, você e o Thiago falaram de acesso à informação, eu não sei quanto ao Thiago, mas eu gosto de anime, convivo com essa área desde 97. Como eu comentei já em bastidor com vocês, o primeiro evento de anime que eu fui aqui no Brasil era na garagem de um prédio daqui de São Paulo, se tivesse 100 pessoas era muito. Eu já fui nos desses também. Aqui em Brasília tinha o BAC, o Brasil Anime Club, cara. Que era o manga... Eu já comprei fita do BAC. Todo mundo já comprou fita. Então, é onde eu ia chegar. Hoje, você dá um clique, você baixa a temporada inteira de um anime. Antigamente, e o antigamente que eu digo é muito recente, mas antigamente você esperava de 1 mês a 3 meses pra receber uma fita com 7 episódios, legendado por um cara, e pagando horrores. Hoje em dia, de um dia pro outro, saiu no Japão ontem, hoje já tá legendado em português e tá na internet. Exatamente. Esse acesso ao Japão é que cresceu tanto que todo mundo acha que porque baixa anime, porque escuta uma banda japonesa, porque vai no rodízio japonês na Liberdade, porque compra um mangá na Funomag, acha que conhece o Japão. E aí acaba falando mal e fala da perda dessas forças, dando igual o Thiago falou, essa vista por fora, sem saber ir mais por dentro e mais a fundo, entendeu? Agora, olha só, eu vou falar que concordo plenamente com tudo que falaram, o pessoal tem razão, a questão do acesso à informação, a questão da cultura, com videogame ocidental, pegando jogos mais ocidentais, isso afeta diretamente. Mas agora eu vou falar uma coisa um pouquinho polêmica. Isso pra indústria acaba não importando. A indústria tem que correr atrás. Não importa se é certo ou é errado como as coisas aconteceram e como o Ocidente tá vendo o Japão. O Japão, como indústria, tem que correr atrás, ou melhor, deveria correr atrás pra atender também esse público, se quiser expandir mais o seu alcance e os seus lucros. Porque é uma indústria. Indústria é assim que funciona. É uma indústria capitalista. Da mesma forma que a própria Microsoft, por exemplo, também tem que correr atrás para tentar alcançar os japoneses e vender seus Xbox lá. Assim como botaram, por exemplo, o Monster Hunter. O próprio 360 conseguiu ser mais bem sucedido do que o primeiro Xbox, porque eles fizeram algumas atitudes visando alcançar um pouco esse público. E a indústria japonesa, ela tem que pensar nesse ponto também, que foi uma das coisas que o Keiichi Inafune levantou. Cara, mas até certo ponto, eles pensam, porque lá no Japão, Monster Hunter, você paga a mensalidade pra jogar online. Quando ele vem pra cá, eu não sei não sei de nenhum Monster Hunter que saiu aqui que você tem que pagar alguma coisa pra usar o servidor. Eles sabem que ninguém vai pagar. Né? Então eles vão... Não, é verdade. Tem muitos exemplos de coisas muito bem elaboradas, bem sucedidas. Tem empresas que são, inteligentes, que visam pontualmente, assim, como atingir o mundo em geral. Mas... são algumas empresas, não são todas. O mercado em geral, acho que o japonês precisa dar uma olhada mais pros lados. É que tem coisa que não dá pra você simplesmente tentar modificar e lançar. Tem jogos você não conseguiria lançar Pachinko e Hanafuda no ocidente. Ninguém ia conseguir. Esse não vale nem a pena. Esse é específico pro pessoal do Japão. Isso é óbvio. É que nem se lançar, sei lá, aqui no Brasil um jogo, sei lá, que não tem nenhum de carnaval, cara. Sim. Vamos lá. Pandeiro Hero. É o Pandeiro Hero, cara. O Cavaquinho Hero. Só vai funcionar aqui. Então, samba de amigo, não é? O samba de amigo não chega perto do que seria o Brasil? Samba de amigo. Tá aí, tá no nome praticamente. Exato. Agora, eu discordo dos dois. Por quê? O Thiago falou do Pachinko. Eu acho que o Japão sabe vender quando interessa pro Ocidente. Por quê? Pachinko é da cultura japonesa e não sei o que lá. Mas meteram o Cavaleiro do Zodíaco no meio do Pachinko pra poder atrair o Ocidente. Quer ver um outro exemplo? Você pega a máquina que existe aqui no Hot Zone em São Paulo, ali no shopping SP Market, tem uma máquina de taiko. E a galera que não sabe nem o que é taiko, eu faço taiko toda semana, mas tá lá batendo no tambor e se empolgando, porque envolve música, envolve essa ideia que o próprio Júlio Bastos falou, utilizar coisas que estão ao redor, que vem de todos os lados. Ou até mesmo uma máquina que tem no mesmo Hot Zone de para-para. Para-para é uma cultura
de dança extremamente nipônica, entendeu? Sim. Mas eles conseguem vender pro ocidente quando eles captam, né, conseguem capturar no ocidental aquele interesse da música, interesse de algum ponto específico que ele conheça da cultura. Então isso eu acho que o Japão consegue explorar de forma como nenhuma outra cultura faz. Até porque a indústria, vamos dizer, pegar um exemplo da indústria norte-americana, se você consome qualquer, é o que eu falei, vou dar um exemplo do Ben 10. O Ben 10 é um universo muito rico, é um universo que seria muito rico em jogo de videogame, sabe? Um jogo bom de videogame do Ben 10 deveria interessar todos que gostam de videogame, não importando se você gosta de Ben 10, é o que eu acredito. Um jogo bom, mesmo que seja uma franquia que você não gosta, a não ser que seja um jogo que conte a história, que tenha luta, mas se a história for bem contada e desenvolver bem no jogo, beleza. Não é que nem o Bleach, por exemplo, que é uma fase do anime que se você não leu o mangá e você não vai entender um terço dos personagens que estão lá. Beleza. É um contexto e ainda assim o jogo vende pra quem quer. Por exemplo, se tivéssemos jogos melhores, como um jogo legal da Hannah Montana, um jogo legal do Jonas Brothers. Nossa. Cara, dando um exemplo, jogo legal do Justin Bieber, saca? Eu tô falando de contexto mesmo, porque a indústria se volta, quando as coisas são boas, a indústria se volta. Não existe justificativa para adultos de 30 anos dando notas altas para Kid Icarus, Super Mario, Kirby, a não ser se os jogos forem genuinamente bons. Sim, sim. Assim como mulheres que até então não se manifestavam na indústria, hoje conseguem bater boca e ganhar argumentos contra homens sobre Mass Effect, Oblivion. Temos aí a Laura Bu, temos a Flávia Gazi, que sempre defendem os pontos delas nesses RPGs mais pesados, que conseguem falar bem de jogos como Batman, Arkham Asylum, jogos ocidentais. Toda a indústria mudou. Não é você, seu amigo único que jogava videogame e as 4 pessoas que estavam na locadora quando você ia alugar um jogo. A indústria inteira mudou. Eu acho que pra gente poder falar bem ou mal da indústria japonesa ou ocidental, eu acho que tem que saber disso. É o que eu falei, a gente já fez um cast dos RPGs ocidentais, vai estar aí o link dos ocidentais e orientais, que muita gente não quer mais jogar esse tipo de jogo. Mas eu, por exemplo, não consigo me imaginar jogando um jogo mega complexo, um RPG ocidental no meu DS, no meu 3DS, no meu PS Vita. Assim, não tô falando que eu tenho todos esses consoles, mas tipo assim, eu não consigo ver. Por quê? Porque é difícil. Sabe, esses jogos, todos os jogos, você pode ver todos os jogos potentes e legais de RPG ocidental são, se não são benchmarks, são jogos que exigem um console da geração atual. Agora, um Pokémon, que é o mesmo jogo, mas é um RPG complexo, avançado, inúmeros jogos, Golden Sun, você tem vários jogos que cabem nessa coisa, eles ganham outra vida em portáteis, por exemplo. Sim, sim. Então, se você quiser, eu não consigo mais parar pra ficar jogando um Tactics num console de mesa, a não ser japonês jogando Disgaea, mas tudo bem. Mas eu consigo jogar no meu iPhone, eu consigo jogar no meu 3DS, meu DS, no PSP, no PS Vita, onde eu tiver pra jogar. Eu acho que nem você falou do Pokémon, Pokémon é um grande indício de que o Japão não tá morrendo, entendeu? A ponto deles lançarem o que todo mundo esperava para um 3DS, eles voltam atrás, lançam pro DS e todo mundo bate palma. Melhor ainda, eles lançam um Pokémon junto com uma franquia deles que não é de tanto sucesso no Ocidente, tudo bem, tem sua visibilidade, mas eles juntaram as duas para poder popularizar uma outra franquia aqui. Pokémon é um indício de que o Japão não está em decadência, entendeu? Porque se tivesse, Pokémon ia decair junto, que é uma das principais franquias japonesas. E o Japão sempre tem uma carta na manga, sabe? Eu comentei isso no Facebook, acho que foi o último comentário que tem aí. Eles sempre podem tirar um Mario, alguma coisa tipo assim, um blockbuster deles, fazer um jogo novo que a galera vai calar a boca e vai jogar. Exato. Falando negativamente mesmo, quanto tempo demorou pro Mass Effect existir? Quem aqui jogou Call of Duty 1 e 2 e o 3? Jogos bons, mas quem aqui jogou esses? O 4 que virou Modern Warfare, que trouxe à tona isso tudo, sabe? Quem aqui foi lá e jogou Call of Duty antes dele deixar de ter números? Sim. Que era no caso o Modern Warfare 4, sabe? Quem aqui jogou? Quanto tempo demorou pra essas séries ficarem boas e populares? Enquanto o Mario, cara, eu vou te falar, o Mario Sunshine, sendo nota 7, já é melhor do que o Call of Duty 2, por exemplo. Sim. Saca? Mario 64, vamos na ordem. Mario 64, Mario Sunshine, New Mario Bros, Mario Bros 3D Land, Mario Galaxy 2, New Mario Bros Wii. Não, o Mario Galaxy 2
não foi lançado quando falaram que o Wii tava morrendo? Quando começaram esses boatos de que o Wii já tinha perdido forças. Todo mundo tava esperando que surgisse alguma coisa pra impulsionar, e a única coisa que apareceu foi o Mario. Eu lembro que no dia seguinte, todo mundo falou, mas mais um Mario. E aí depois de semanas, todo mundo tava idolatrando o Mario Galaxy 2. Uhum. Mas eu não gosto muito de usar os exemplos da Nintendo, porque a Nintendo é a Nintendo é a Nintendo. Olha, não fui eu que falei, hein? Agora eu acho que a gente pode conduzir uma discussãozinha de o que a gente acha que tá falhando na indústria japonesa. O que tá falhando, por exemplo, agora a gente tava falando de, por exemplo, do Call of Duty. Até queria, talvez, a ajuda de vocês pra talvez pensar, por exemplo, um jogo japonês que é concorrente direto, por exemplo, do Call of Duty ou do Modern Warfare. Tem algum? Japonês, que concorra diretamente não. Você tem uns... Como é que é? Uns jogos da Samus, que é um Metroid Hunters. Isso aqui não fazem frente diretamente. Eu acho que não. Eu acho que japonês não... Aquele... Não é. Eu ia falar na minha live. Normalmente, esses jogos de multiplayer precisam de uma rede boa. E o Japão não tem uma rede boa, sabe? A PSN tá aí, mas não tá longe de ser tão boa quanto a Live. Sim. Isso é verdade. Entendeu? Eles têm a internet que aguenta uma rede boa, né? Uma das melhores internets do mundo, mas não tem a infraestrutura pra isso. Sim. E esse é um ponto que o pessoal fala, a Nintendo fica com friend code, não sei o quê. Meu amigo, tá todo mundo no Japão jogando DS e 3DS há séculos. Não, mas é sério. Eu jogava DS toda noite online, Tetris, Mario Kart, sério, do fundo do meu coração. Eu só enfrentava japonês, só jogava com japonês. Era divertido pra cá. Tem japonês jogando doidado. Com 12 horas de diferença, eu jogava à noite, tinha japonês 6 horas da manhã jogando. É quando você vê aqueles caracterezinhos, sabia que o cara era foda, sabe? Você vai... Pois é, aí o que acontece? Aí o pessoal fala, não, aí com pouca infraestrutura eles conseguem se destacar desse tanto. Imagina se tivessem. O Paulo Vicente Massaneiro Júnior, ele falou assim, ele não acha que a indústria japonesa está morta, apenas tentando se adaptar ao ocidental com produtos genéricos, esquecendo o pouco que são a indústria japonesa. Será que isso tem alguma coisa relacionada ao Vanquish e ao... acho que o Dark Void. O Dark Void é japonês? Eu não me recordo. A Vanquish é uma vergonha total. Tem vários jogos assim, meio... Tem aquela cópia do Gears of War lá, que é o cara todo bonitão. Eu não sei. Eu fico me perguntando, assim, o que ela pode estar errando. Eu acho que ela está errando principalmente na parte que o Diego Santos falou, que é a infraestrutura. Ela não dá infraestrutura. Mas assim, não vai complicar a ponto de falir. Mas vai complicar. Mas vale lembrar que o Xbox foi lançado com a Live em teste ainda, o Play 3 foi lançado sem nada online, mesmo com toda a capacidade de estar online. O 3DS foi lançado sem ter browser, sem nada. O DSi tinha mais coisa que o 3DS no lançamento. Agora, é delicado, é muito delicado, porque precisa de infraestrutura. O que eu, pelo menos eu, prefeito Vácuo, acho que tá apanhando? Assim, eu acho que é mais um erro, sabe? Porque assim, os japoneses, eles são muito honrados e muito dedicados. Eu acho que o fato que eles ficam 5 anos pra fazer um Final Fantasy 13 e que ninguém gosta do jogo, tá, o pessoal gosta e tal. Não é que nem Oblivion, cara. Oblivion levou o mesmo tempo. O Oblivion não é que nem o Skyrim, cara. Skyrim levou o mesmo tempo que o Final Fantasy e a internet parou. Não, até uma coisa, o Skyrim conseguiu a nota 40 da Famitsu. O único jogo ocidental que conseguiu. Pois é, cara. Olha isso. Com tanto de bug que tem, hein? Pois é isso que eu tô falando. O jogo, o Final Fantasy 13 não tem os bugs que tem o Skyrim, com o mesmo tempo pronto, e parece... E assim, ele me parece ruim, não por ser um jogo ruim perto de Mass Effect, perto de Oblivion, perto de Dragon Age, não, ele me pareceu um Final Fantasy ruim. Ele é ruim dentro da sua própria franquia. Ele é ruim dentro da própria indústria japonesa. Eu não sei o que pensar, eu acho que assim, vamos invalidar a Nintendo nesse aspecto, que agora a gente vai falar mal da indústria japonesa. Mal não, vamos tentar compreender o que a gente acha que tá dando errado, porque a
a empresa que vira e lança um console portátil 3D com tiro no escuro e todos os jogos dela com assinatura jogo da Nintendo que sai pro console, a menor nota é 9, a gente não deve nem considerar, porque tá aí uma indústria, uma empresa fabricante, desenvolvedora e indústria japonesa que não tá errando. Barba, cabelo e bigode. Pois é. Agora, o que tá errando? Por exemplo, eu acho que a Capcom tá errando porque ela não entende o mercado norte-americano. Ela não entende nada, né? Ela não entende nem o mercado japonês. O problema é que a Capcom ainda tem a Capcom USA que não faz nada certo também. Tem isso também. A Capcom tem aquele ruído de comunicação. Eu acho que o Red da Nintendo já aprendeu japonês há muito tempo. Porque o cara começou como porta-voz, depois virou presidente. O cara manda muito. Agora, a Capcom, o que é isso? Eu vi um comentário hoje que a gente publicou uma notícia sobre os personagens DLC do Street Fighter vs Tekken e eles já estão no disco. E o cara, por um bug, consegue jogar com os personagens. Sim. Ou seja, um conteúdo pago está disponível de graça através de um bug ou um hack. O pessoal ficou indignado. Aí um morador pixelado comentou na nossa fanpage que, cara, eu tive que dar muita risada do cara. O cara foi muito espirituoso. Ele virou e falou assim, eu não vou comprar esse jogo, eu vou esperar a Capcom lançar a versão final. Por que o cara falou isso? Porque indústria japonesa, PQP, né, cara? Street Fighter 4, Super Street Fighter 4, Super Street Fighter 4 Arcade Edition. Não, mas isso aí, o Street Fighter, tirando um, todos eles são em 3 versões. Street Fighter 2, Street Fighter 0, Street Fighter 3, o 4 não é diferente. Sim. Mas a Capcom, eu falando dela, há uns anos atrás eu olhava a Capcom e falava, a Capcom é uma das gigantes desenvolvedoras de games atualmente. Falava, Capcom mandava muito bem. De uns tempos pra cá, não sei o que aconteceu, que a Capcom tá rateando, né? Ela tentou se ocidentalizar. Eu acho que é um grande erro. A Capcom fez... Na verdade, eu acho que não começou com a Capcom. Eu acho que essa mania de tentar ocidentalizar tudo que faz, tentando, igual vocês falaram, criar algo global, começou com a Square Enix. Uhum. Na verdade, com a Square, e aí quase deu com burros na água e virou Square Enix. Eu acho que começou aí e a Capcom foi toda amigona atrás dela, entendeu? Eu acho eu acho que ela pegou a tendência da Square e puta, piorou mais ainda. Porque você pega o novo Dragon Quest que todo mundo espera há mais de 2 anos, pelo menos, e a Square Enix, por mais que ela vai lançar um título no Wii, tudo bem que todo mundo acha que vai ser pro Wii U também, mas eles não confirmaram com todas as letras. Dragon Quest pro Wii, o próximo que vai sair, ele vai ter estrutura online, sendo que não comporta o que eles estão prometendo. E é praticamente o mesmo erro, a mesma tecla que a Capcom vem batendo desde sempre, entendeu? Desde sempre que eu digo, igual o Diego falou, desde alguns anos pra cá. Uma coisa que me incomoda um pouco, mas isso é completamente mutável e adaptável, é que eles não mudaram muito, posso estar completamente errado, mas eles não mudaram muito o jeito que por exemplo, o RPG é jogado. Porque a Nintendo, de novo, café com leite da história de falar mal, mas a Nintendo reinventa a plataforma com Galaxy, com 3D Land, com New Mario Bros. Cara, toda hora ela tá reinventando o Mario Kart. O Mario Kart, ela tá reinventando, dando um jeito de criar algo novo, trazer algo novo à mesa. Mas RPG não. Até a própria Nintendo, não é dela, mas até a própria Nintendo fez isso com RPG, no caso do Mario Luigi Partners in Time, Mario Luigi Star Saga e Bowser Inside Story. Será que a parte de RPG oriental não tá estagnada porque há muito tempo atrás, falando na época de PS2, houve um boom na parte gráfica e todo mundo, meu Deus, esse RPG tem um gráfico muito bom, aí vai melhorando, é um boom atrás do outro, chega uma hora que fica estagnado e acaba sendo sempre aquela mesmice? Não, eu acho que na verdade ela não tá fazendo, tudo bem, pode até ter estagnado, mas eu acho que eles estão tentando pegar o que tem acontecido como sucesso no Ocidente e tem tentado inovar em cima disso, sabe, como se fosse um mashup. É só pegar Bayonetta, por exemplo. Bayonetta nada mais é do que uma fórmula de sucesso americana com a roupagem japonesa. Verdade, mais do que verdade. Bayonetta é jogão. Eu não curti, velho. Pô, eu curto pra caramba. Parte do erro da indústria japonesa, seja lá se isso é erro ou não, assim, por exemplo, tem coisas que os americanos, os ocidentais nem tentam. Há quanto tempo você não vê um jogo decente de luta? Assim, norte-americano. Eu acho que, se eu me engano, norte-americano não, ocidental. A última coisa que eu me lembro foi, se eu não me engano, Killing
Instinct, que é da Rare. Sim. Eu não me lembro de nada. Nossa, mas agora, você foi bem pra trás, hein? Fui bem pra trás. Agora você pega a própria Evo, o campeonato de porrada, quando não tá rolando o Street Fighter, só tem jogo japonês na área. E jogos com mecânicas afiadíssimas. Jogos de meninas, aqueles Schoolgirls, por exemplo. Não falo school de escola, eu falo school de caveiras. Schoolgirl é um jogo de luta mega bem animado. Série Guilty Gear. Série... Guilty Gear, além da Guilty Gear, tem a BlazBlue, que pegou o Guilty Gear, deixou no chinelo e evoluiu muito. Evoluiu muito. The King of Fighters. O King of Fighters, que samba do crioulo do... A série Street Fighter, a série Marvel vs Capcom, que foi retomada, querendo ou não, goste ou não, foi retomada com uma atenção que jamais foi dada a alguma série versus antes, sabe? DLC, o jogo você pode comprar ele, beleza. Tem 108 versões do jogo? Tem, mas o que a gente quer dizer é que o jogo tá completo e redondo, né? Sim. Mas e agora? Mas pra não deixar o Ocidente tão de fora, pô, o último Mortal Kombat foi um jogo bem feito. Isso, pô. Obrigado, Diego. Muito obrigado. Mas eu acho que ele foi um port. Eu não considero ele um BlazBlue, por exemplo. Que é 100% inovador? Exato. Eles vieram cagando e aí chegaram uma hora que, pô, acertamos a mão, entendeu? É verdade. Até o pior do Soul Calibus é melhor do que muito Mortal Kombat. Eles deram muito murro em ponta de faca até chegar no... Foi muito fatality manual, né, cara? Não, mas é isso mesmo, gente. Vocês mandaram muito bem nessa história. O que eles fizeram? Eles viram que tava certo, que tava errado. Qual é a vantagem do jogo japonês, entre aspas? Eles mandam, pelo menos de porrada, eles mandam bem da primeira vez. O problema é que quando eles mandam mal, todo mundo cai matando em cima dele. Foi o King of Fighters sem ser esse o anterior, né? O 12. É o problema quando tu faz muitas coisas boas. Tu espera que o próximo seja muito bom, no mínimo melhor. A expectativa sempre mata todo mundo. A expectativa é o maior mal da humanidade. É esse o negócio. Tá aí a SEGA, né? Que tá vivendo de expectativa tem anos, graças ao Sonic Generations, que nossa opinião pode ser mudada um pouco. Porque tava tenso. O Sonic é um outro exemplo de tudo dando errado, que ao invés de eles fazerem sempre a mesma coisa, eles estavam fazendo coisas completamente diferentes, eles não sabiam pra onde ir, estavam atirando pra tudo que é lado. Isso é verdade. Isso é mais que verdade. Mas uma coisa que eu queria adicionar, em vez de falar o que eu penso, o que eu acho, só destacar o que o Inafune, o mestre Inafune acha, né? Sim. Ele falou como pessoa que há muitos anos trabalhou numa grande companhia, né, de games, que era a Capcom. O cara não é só qualquer pessoa, vamos situar, além de ser o criador do Mega Man, o cara tava lá dentro da Capcom. O cara não é tipo, prestei serviço, fui lá, desenhei um sprite e fui embora. Não, o cara criou muito do que... Cara, ouso dizer, de muito do que a Capcom é hoje se deve a ele. Então é um cara que entende o Japão, entende a indústria de games mundial, porque Mega Man é jogo bom em inglês e japonês. Rockman e Mega Man são incríveis. Você não precisa ler uma linha de diálogo pra saber que do ponto A ao ponto B você tem um objetivo. Sim. O Inafune, inclusive, arrisco dizer que na época que a Capcom tava fodona, que eu falei, né, que eu achava a Capcom muito fodona, era na época que ele era o produtor principal da companhia. Então, o cara tem respeito. Mas ele fala que, do ponto de vista dele, ele via que a indústria, né, tava sempre o Japão ganhando, tava por cima da carne seca durante muito tempo e se tornaram muito mente fechada. E com as viagens dele pelo mundo, ele percebeu que os jogos japoneses não estavam fazendo tanto sucesso quanto faziam no passado, né? Que o Japão se tornou, vamos fazer, um sucesso do passado. Ele vive de grandes memórias e de jogos, mesmo jogos hoje em dia, os de grande destaque representam as memórias passadas. São as franquias, né, que surgiram no passado e que estão até hoje. Ele fala que do ponto de vista dele, falta muita coisa nova, falta inovação. Verdade. Eu acho que assim, tudo bem, ele pode até falar e pensar nisso, mas se você... Parte do que eu vou falar é o que o Vivaco já falou. Em vez deles venderem 7 milhões, eles vão vender 25 mil de um título e vão bater palma achando que é um grande sucesso. Até mesmo porque, se você parar pra pensar, o Japão sempre foi um país de grande exportação tecnológica. Porém, se você olhar pro mercado japonês, ele não é um mercado de exportação como outros países. Ele não é uma economia dessa maneira, dessa magnitude. Ele exporta mais know-how do que material
palpável em si, físico, né? Se você pensar os jogos dessa maneira, esse fechamento que ele tá fazendo, o Japão sempre fez. Fez em arte, que é a área que eu estudo, fez em tecnologia durante um tempo, fez no próprio desenvolvimento do país e está fazendo agora com os games. Então, toda vez que eles se fecharam e ficaram ali errando e acertando em cima das coisas, dos próprios pensamentos, quando eles abriram, eles ganharam o mundo. Vide aí a época de 16 bits e um pouco de cada evolução que teve das gerações. Se a gente esperar, sei lá, mais um tempo, eu acredito que essa abertura, uma nova abertura do Japão, já que ele falou que está tão fechado, pode trazer coisa que a gente nem imagina. Sim, concordo. Isso eu concordo. Só que aí é uma coisa que o Inafune fala, é que exatamente, ele sugere isso. O pessoal, ele tem que admitir que tá fechado, tem que olhar, reconhecer isso e começar de novo para poder abranger como abrangeu antes. Tecnologicamente, questão de games. Eu acho que o que o Nery falou é muito importante, mas vale pensar também que o Japão é um berço cultural muito grande, ainda mais pra game, um berço de ideias, mas vale lembrar que coisas incríveis vão vir de todos os lugares. Eu vou dar exemplos de coisas como Super Meat Boy, coisas como, cara, o próprio Minecraft, ideias vão vir de todo lugar. O que aconteceu? O Japão deixou de ser um foco, sabe? Exclusivo, né? Exclusivo. Até porque tem muita ideia ruim. Eu não acho que exista uma franquia tão diferenciada no mundo quanto Rhythm Heaven, que é um jogo que qualquer pessoa pode jogar usando o toque ou um botão na TV, ou toque no DS, ou um botão, o que você escolher. É um jogo incrível para se jogar de fone de ouvido, é de cair o queixo. O jogo foi pro ocidente porque tinha muito americano importando a fita de GBA, que é a primeira versão do jogo, mas eu acho que assim, o criador do Mega Man, essa foi a questão, ele conheceu. Eu acho que o Japão tem que se tornar consciente de que existe um mundo lá fora. Porque eu vou botar o vídeo do Fez aí, do cara que falou mal. É um jogo em pixel art, querendo ou não, é uma arte inicialmente japonesa. Eu sei que tinha muita coisa disso no PC, mas uma arte que ganhou força. Você vê o sombreamento da pixel art do cara, é 100% referência Nintendo daquilo ali, sabe? Mega Drive, etc, etc. Agora, o cara fez um jogo incrivelmente surpreendente, usando uma iniciativa, vamos dizer, oriental japonesa. O que ele tem que fazer? O cara reconhece que existe o jogo japonês, o cara reconhece quantos artistas não estão contratando aquelas milhares de pessoas que desenham no estilo mangá, anime, no DeviantArt, aqui mesmo no Brasil, para fazer arte conceitual. Às vezes é um jogo de puzzle, só que tem uns desenhos em anime, card game. Quantos jogos no iOS não tem uma interface muito mais amistosa, né? Sim. Esse eu acho que é um dos erros do Japão. O Japão não liga pro mercado pequeno. Você não tem o impacto de consumir uma arte gamer japonesa, por exemplo, de 99 centavos. Isso me incomoda que o Cut the Rope é um mascote lindo, mas coisas desde a época da Mokona, quando é pra fazer um bichinho fofinho, bonitinho, o Japão humilha muitas vezes o Ocidente. E não tem um joguinho bonitinho desse, sabe? Incomoda um pouco. Não consigo dizer que tá tudo errado, mas incomoda um pouco. O Japão, ele praticamente quer fazer tudo por ele mesmo, né? Todas as etapas de criação, desenho, tudo, produção, tem que ser tudo japonês, isso quer dizer. Eu acho que indo além eles querem fazer tudo sozinho, na verdade eu acho que os japoneses também criaram uma mania que o Ocidente também tem que copiar essa mania, que é esperar com que surja algum expoente, né, algum ponto interessante para eles poderem explorar. Exemplo, de todas as gerações, esperaram surgir um Wii da vida para poder lançarem jogos que acompanhassem aquela tendência. Aí depois o Ocidente fez a mesma coisa com o Kinect e o PS Move. Eles estão esperando para ver no que vai dar o Wii U agora. Eu não tô falando por ser Nintendo, tá? Tô falando pela inovação de mercado. Eles estão esperando um novo expoente para poder ver que tipo de jogo eles vão poder fazer. Pô, tem que esperar surgir alguma coisa. Você tem que esperar uma mente brilhante, seja lá de que marca for, seja lá de que país for, porque você não pega o negócio, chega para um lugar e fala, olha, vamos fazer tal coisa? Não foi à toa que na era de 16 bits surgiu um monte de acessório com um jogo, porque o jogo levava esse acessório, tentava inovar. Entendeu? Então eu acho que essa comodidade que começou no Japão e se estendeu para o Ocidente é que vem travando o mercado de certa forma. E sabe o que é pior? A gente tinha na época 16 bits, 32 bits, uma tentativa e erro muito maior, e a
eu bato nessa tecla novamente. Você tem hoje o PlayStation Move, que daria uma pistola perfeita e no máximo 3 jogos de tiro. E um bom, né? Que é o Killzone 3. Não, e assim, eu digo jogos rail shooter mesmo. Estilo refazer o House of the Dead em HD, fazer o Time Crisis, refazer jogos decentes, essas coisas. Mas, cara, o pessoal, tá todo mundo comendo mosca, sabe? Sim, e eu acho que eles estão, de novo, não só o japonês, não só o ocidental, todo mundo vem perdendo espaço pro mercado indie, que tem feito o trabalho de casa direitinho e tem explorado de forma correta cada uma das possibilidades. Eu tenho um smartphone com 2 telas, eu tenho um smartphone com uma tela de um tamanho minúsculo, eu tenho um iPad, eu tenho um tablet Android. Eles sabem chegar ali, eles sabem, eles levam, na verdade, a inovação já está na tua mão e eles acompanham, que foi isso que eu acabei de falar. Então eles levam essa inovação. Na verdade, eles já, a inovação tá de bandeja pro mercado indie, entendeu? Uhum. Não, eu acho que é bem isso. Eu penso que é isso. Eu acho que, antes de tudo, parte do que tem que mudar, e talvez nós somos formadores de opinião ou não, eu acredito que parte do que tem que mudar é a maneira como nós vemos a indústria no geral. Não só a indústria japonesa, sabe? Eu tentei me manter puro. Eu não participei da discussão do Facebook, eu só mandei a pauta pra vocês e eu me preparei de maneira diferente pra que aqui a discussão fluísse como fluiu. Só que no final das contas eu comecei a defender uma indústria, não sei se é porque eu devo muito a ela, mas é o jeito que eu penso, que estamos olhando dessa maneira estranha para a indústria de games, mas não estamos olhando de nenhuma maneira diferente para uma indústria ocidental como a Ubisoft. O pessoal fala do Assassin's Creed, fala do Rayman, mas ninguém fala da Ubisoft. O pessoal fala da BioWare, mas não fala, sabe? São muitos e muitos terrenos cinzas, né? Entre o branco e o preto tem muita coisa cinza. E eu acho que se a gente não mudar a postura, vão ficar um bando de resmungão que, por exemplo, vão perder a oportunidade de jogar um jogo como Mutant Mudds, que é um jogo de plataforma e tiro do 3DS, um jogo americano que saiu no 3DS, um videogame japonês, por R$14, que você pode comprar no Brasil com, cara, a loja completamente em português, sabe? Tudo tá convergindo para que seja mais fácil jogar videogame hoje em dia. Agora, ao invés disso, o pessoal prefere, quando sai um RPG, falar muito mal. Não joga, cara. Exato. Cara, não joga. Eu parei de jogar muitos jogos. Eu quero dar uma chance pro Persona, mas não joga. Vai lá, cara. Não esquente a sua cabeça com o fato de que você amava Final Fantasy e hoje não é bom. Se o jogo tirar acima de 7 e você encontrar ele usado depois de um tempo, compra. Joga, vale a pena. Quer jogar o Final Fantasy 13-2, que dizem que tá bom? Vê o 1, que agora deve estar barato no Mercado Livre, você deve achar até por R$70. Vai lá, compra, dá uma chance pro jogo. Não gostou? Revende até pelo mesmo preço. Vai ter gente que vai querer comprar. Não é ofensivo. Eu vou deixar um último pensamento, então, que palavras do Inafune. Aqueles que sucedem nunca tomam o caminho fácil. Eles sabem que o sucesso vem após o trabalho duro. E com certeza quem entende de trabalho duro é o japonês. Então, seja o que for, eles vão tomar o caminho certo, seja lá o que isso signifique. Eu acho que é uma colocação muito válida, porque é um povo que trabalha muito. Assim como talvez os desenvolvedores do que é sucesso hoje em dia no Ocidente, se não segue o modelo de trabalho, trabalham tanto quanto os japoneses. Vale lembrar que o Ocidente não é só sucesso. Sim. Né? E Thiago, alguma coisa pra encerrar? Cara, eu acho que a culpa de toda essa conversa que a gente teve aqui é do Google, sabe? O Google acostumou mal a gente. A gente acha que só porque o Google não encontrou, não existe. Entendeu? O acesso à informação, às vezes, causa isso que a gente acabou de falar, isso tudo aqui. Você acaba falando de coisas que você acha que entende, mas realmente não entende. Eu acho que é bem isso. O Nery deu o encerramento dele. Eu acho que estamos bem servidos disso. A gente quer a opinião de vocês sobre a nossa opinião. Não estamos querendo ir contra todo mundo que acha que a indústria japonesa está morta. Nós estamos querendo abrir uma discussão e abrir um diferencial. Ver se vocês concordam com a gente. Se você realmente acha que a indústria japonesa não faz mais jogos que te agrada, mas você achou alguma coisa que te agrada, jogue o que te agrada. Mas sempre que você ouvir falar bem de alguma coisa dessa indústria, desse lado, dá uma chance, dá uma olhada. Não vai doer, não vai custar absolutamente nada, além de um pouco de dinheiro, e quem joga videogame sabe que hoje é um investimento. Sim, exatamente. Eu sou o Prefeito Viváqua, um abraço pixelado para cada um de vocês, meus lindos, pixelindos lados.